pessoa. O que o Senhor quer falar comigo? Talvez a gente vai na igreja, pastor Gil, se a gente fala assim, hoje eu quero só oferecer um culto a Deus. Foi falado, né, que a irmã veio aqui, hoje eu quero só adorar. Mas só que tem momentos, irmãos, que Jesus não quer que a gente só adora. Simão Sirineu naquele dia foi só para adorar. Mas Jesus olhou para ele, hoje você vai sentar aqui carregando a cruz. Aleluia. Aleluia. Às vezes a gente vem para o culto, a gente está destruído. Aleluia. A gente está machucado, a gente está arrasado. Mas Jesus está mandando eu dizer: carregue a cruz, ainda que esteja pesada, ainda que esteja doendo, carregue a cruz. Glória a Deus, aleluia. Simão Sirineu jamais esqueceu aquele dia. Deixa eu acelerar que eu tenho que mais coisa. Glória a Deus. Eles chegam no Calvário. Chegando ali, tinham que pregar Jesus no madeiro, mas só que não podia pregar ele com a túnica. Então agora tinha que tirar a túnica de novo para deitar ele sobre o madeiro. Porém, eu disse que eu gosto de ir nos detalhes, irmão, para os irmãos compreender o que foi a dor de Jesus. Quem é que já fez curativo? Todo mundo já fez curativo, já fez curativo. Jesus estava 2 horas com aquela túnica colada, irmão, sobre as chagas, sobre as feridas. Aquilo já tinha secado. Já tinha secado, a túnica já era de linho. Irmão, a gente sabe quando a gente machuca, a enfermeira, a mãe, joga bastante soro, né? Que é para descolar, para não... a gente puxa cada pedacinho de linho daquele com cuidado. Começa a sangrar, a gente deixa, joga mais soro. Mas os soldados, os carrascos, não tinham piedade, irmão. Eles pegam a túnica e arrastam aquela túnica. E aquele linho, irmão, pregado sobre as feridas, começa a sangrar de novo, começa a latejar, dar choque. E eles pegam Jesus, irmão, com suas costas latejando, sangrando, escorrendo, e deita ele, irmão, sobre aquele madeiro cheio de farpa. Eu fico imaginando, irmão, que eles nem passaram uma lixa ali não para alisar, não. Não sei se os irmãos já viram Calvário. Irmão, Calvário, ele é cheio de farpa. Deitam Jesus ali agora, irmão, as farpas entrando, desmachucado. O madeiro horizontal que eles deitam Jesus para pregar as mãos, olha para cá, irmão, você vai ter que saber hoje o que Jesus passou para você poder chegar no arrebatamento. Aleluia, Jesus. O madeiro do Calvário, ele é muito duro. Então, para os carrascos não ter dificuldade na hora de pregar ali, ele já vinha furado. Eles pegavam uma broca, já furavam ali antes, né? Eles pegavam ali a estatura, mediam a pessoa, era como quando a gente vai no alfaiate, tira as medidas, né? Mas só que as medidas que eles tiraram para fazer os furos não foram de Jesus. Eles tinham tirado as medidas, foi de Barrabás. Tinham preparado o madeiro para Barrabás. Então deitam Jesus ali, pegam pregos que tinham de 20 a 25 centímetros de tamanho. Pregos que eram quadrados, cabeça chata, afunilados, pontiagudos. Pregam na mão de Jesus e eles batem naquele prego, irmão. Bate o primeiro prego. E quando eles esticam o braço de Jesus para pregar o segundo, o buraco estava longe ainda, não deu a distância. Irmão, se fosse eu que fosse uma carrasca ali, eu acho que eu tinha feito outro furo. Mas eles não, irmão. Eles queriam fazer Jesus sofrer. Eles amarram uma corda no seu punho e começam a esticar. Vamos esticar que vai dar certo. Estica, mas só que toda a forma que eles esticavam não dava. Vem mais um carrasco, ajuda a puxar. Aí desloca o ombro de Jesus. Quando desloca o ombro de Jesus, finalmente dá distância. E eles pregam o segundo prego. Eles levantam Jesus. Depois que levantam Jesus no madeiro, eles trazem um prego que era mais comprido para poder pregar os pés no madeiro vertical. Depois que eles pregam, eles vêm com o martelo do outro lado aqui, com o prego no escapulir, e ainda rebate a ponta do prego. Jesus agora ele estava literalmente pendurado na cruz do Calvário. A Bíblia diz pendurado na cruz do Calvário. Não era apoiado, não era deitado. Ele estava pendurado. Quem é que já se pendurou em alguma coisa? Pendurar, irmão, quando a gente literalmente fica pendurado. Jesus ele estava assim, ó. Ele não estava assim com o braço aberto. Ele estava com as mãos para trás, os pés para trás, o corpo para frente. Faz assim com as suas mãos.
Leva as suas mãos para trás, o máximo que você conseguir, e o seu corpo para frente. Você ainda não consegue chegar da forma que Jesus estava, porque ele estava literalmente com a gravidade do seu corpo toda sobre os braços e os pés, segurado só nos pregos. Se você ficar assim, já é desconfortável, sim ou não? Se você ficar assim por 5 minutos, você vai sentir uma falta de ar. Por quê? Porque a contenção dos seus membros superiores vai fazer com que seu pulmão ele se enrijeça dentro do seu abdômen e vai fazer o pulmão comprimir. Quando o pulmão ele comprime, ele dificulta a passagem de ar. E a nossa respiração ela vem através do pulmão. As narinas ela suga o ar, manda para o pulmão e o pulmão faz a liberação novamente desse ar para você poder sugar de novo. Mas quando Jesus estava daquele jeito, ele estava com falta de ar. Ele estava com falta de ar. Eu não sei se alguém aqui já teve asma, mas os médicos, cientistas que estudam acerca da crucificação de Jesus dizem que a forma que ele estava ali era como um asmático em pleno momento de crise. Ele estava ali, irmão, com falta de ar. Jesus ele disse 7 frases na cruz do Calvário. Ele estava pendurado, seus braços estavam com cordas de violino totalmente esticadas. Qualquer movimento que Jesus fazia, ele sentia ondas de choque pelo seu corpo. Tinha outra coisa, Jesus quando ele cansava o pescoço, a cabeça de ficar pendurado, ele tentava apoiar para descansar um pouco, tinha uma coroa de espinho, que a circunferência era maior do que o crânio, encostava no madeiro vertical e furava o crânio, ele tinha que ficar com o pescoço pendurado de novo. Outro detalhe, Jesus estava coberto de sangue e as moscas vinham, irmão. É terrível, irmão, quando a gente está fazendo alguma coisa, vem um mosquito, e a gente está ali. Irmão, fui no dentista uma vez, estava ali, os braços ali, baixado ali, o mosquito vinha, irmão, e você não tem jeito de bater no mosquito, é terrível. Jesus, ele estava com o seu corpo coberto de mosquitos, e ele não podia enxutá-las. Jesus, ele disse 7 frases na cruz do Calvário, mas para ele conseguir falar alguma coisa, ele tinha que se apoiar no prego dos pés, fazer um esforço sobrenatural, aliviar a posição para poder aliviar um pouco a posição dos braços, voltar um pouco, fazer uma força gigante, encostar a cabeça aqui na cruz, irmão, os espinhos furando o seu crânio, para poder aliviar o seu pulmão, para a liberação do ar, para ele poder falar alguma coisa. E uma das frases que ele disse ali foi: perdoa eles, porque eles não sabem o que fazem. Jesus ele vai passar isso, irmão. Para quê? Pedir perdão, irmão, interceder por nós. Outra frase que Jesus disse: Eli, lama sabachthani. Glória a Deus. Aleluia. Em português quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Jesus vai se sentir só. Uma multidão ali, Jesus ele vai se sentir sozinho. Bradar. A Bíblia diz que aproximadamente 3 horas da tarde, Jesus ele vai sentir sede. Quando a pessoa era presa para ser crucificada, ela ficava presa aproximadamente 3 dias. E quando a pessoa ficava presa, ela não podia nem comer nem beber. Jesus já estava no mínimo 3 dias sem comer e sem beber. Irmão, a garganta de Jesus estava pegando fogo. Por quê? Ele estava desnutrido, ele estava ressecado. E quando a gente está em estado de desnutrição, a nossa boca seca. A nossa saliva ela é responsável por lubrificar a nossa garganta. E quando a saliva seca, a boca seca, Jesus ele estava pálido. Não tinha saliva para lubrificar a garganta. Ele estava com a garganta queimando, pegando fogo. 3 horas da tarde ele sente sede, ele pede água. A Bíblia diz que os soldados, irmãos, espetam uma esponja com vinagre na ponta de uma lança e levam até na boca dele. Aquele vinagre escorre no seu corpo todo machucado, começa a arder de novo e causa ainda pior a situação de Jesus. A Bíblia diz que neste momento
Jesus, que estava com a sua face pálida, começa a envermelhar. Por quê? Porque ele começa a sentir falta de ar. Já viu uma pessoa quando está com falta de ar, ela começa a ficar roxa? Mas só que ele arruma outra força incomum, sobrenatural. Apoia de novo o prego dos pés, o prego das mãos, encosta a cabeça, porque Jesus quer bradar de novo. E ele diz agora, tetelestai, que em português quer dizer, Pai, está consumado. E nas tuas mãos eu entrego o meu Espírito. Aleluia. A Bíblia diz que naquele momento Jesus entrega seu Espírito, Jesus morre. A Bíblia diz que agora os carrascos, ele vem com a marreta, irmão. Vai nos dois ladrões que estavam à esquerda e à direita, quebram suas pernas, quebra as duas pernas deles. Quando chega em Jesus, eles não quebram as pernas de Jesus, porque o profeta Isaías tinha profetizado que nenhum osso dele seria quebrado. Mas só que veio um soldado enviado do diabo, não sei da onde, vem com uma lança, irmão, certo, para confirmar que tinha morrido mesmo. Pega aquela lança e a Bíblia fala que transpassa a Jesus. E a palavra transpassa é quando passa de um lado para o outro. Quando espeta, só espetou, né? Quando enfia, fica dentro, mas transpassou a Jesus. Mas o que chama a atenção não é a lança transpassar Jesus, é quando ele tira a lança. A Bíblia vai dizer que sai sangue, é normal, né? Se furar qualquer um vai sair sangue. Mas só que sai água também. Aleluia. O soldado já ficou admirado por ter saído sangue. Por quê? Jesus já tinha sido chicoteado, já tinha sangue saído, irmão, do couro cabeludo, tinha passado hematitrose. Jesus não tinha nem mais sangue no corpo. Mas quando puxa, ainda sai o sangue. Mas só que o soldado olha, saiu água também. Sabe o que Jesus estava fazendo? Irmão, Jesus morto, pregado, ele estava pregando para aquele soldado. Como assim, presbítero Aldenir? Aquele soldado transpassou Jesus, tirou a lança, e Jesus estava falando: o que você tem para mim é violência, o que você tem para mim é lança, mas o que eu tenho para você é sangue, o que eu tenho para você é água. Presbítero Aldenir, facilita aí para eu dar glória, que eu ainda não entendi. Não importa o que você fez no passado, o que Jesus tem para você hoje é sangue e água. Sangue para te dar livramento, sangue para te livrar dos pecados, sangue para te dar vitória, e água para purificação, matar sua sede, te saciar. Presbítero Aldenir, mas o que eu fiz não tem perdão. E não importa o que você fez, o que Jesus tem para você hoje é sangue e água. Aquele soldado estava furando, transpassando Jesus com uma lança, mas o que ele tinha para aquele homem era sangue e água. Aleluia. Aleluia. E agora, presbítero, ele terminou, Jesus morreu, acabou. Não. Todas as vezes que uma pessoa era crucificada, ela não tinha direito a sepultamento. Por que ela não tinha? Era uma pessoa que não tinha valor. Ela era pegada e era jogada em uma espécie de cemitério popular. O que é isso, presbítero? Um cemitério popular? Era uma espécie de lixão. Alguém já ouviu falar em lixão? Pegava ali e jogava a pessoa no lixão ali, junto com animais mortos, no lixo. Por quê? Para eles, aquela pessoa que era crucificada era considerada como um lixo, como um animal morto, não tinha diferença. Então eles pegavam e faziam o quê? Jogavam ali a pessoa, os animais vinham ali e comiam, se alimentavam ali da carne. Mas só que aí entra outro personagem que me chama a atenção. A Bíblia vai dizer que um homem chamado José, mas que José, tem tanto José na Bíblia, irmão Denis? José de Arimateia, todo mundo conhece como José de Arimateia. A Bíblia diz que ele era um discípulo de Jesus. Mas só que a Bíblia dá outras características de José, minha irmã. Que José era de Arimateia, porém José ele era senador, ou seja, era um homem rico, um homem que tinha condições, um homem que tinha cargo no meio da sociedade. Mas só que o que me chamou a atenção quando eu estudei sobre José de Arimateia não foi as suas qualidades ou a sua condição financeira. É que o escritor vai dizer que ele era um discípulo de Jesus, porém ele era um discípulo oculto, um discípulo anônimo. Eu acho que aqui não tem, eu acho que é só lá no Gameleira que tem, lá no Congrego, discípulo oculto. Não sabe o que é um discípulo oculto? Discípulo oculto é aquela pessoa que é discípulo, vou falar crente oculto.
Crente oculto é aquela pessoa que é crente, mas ninguém sabe que ela é crente. Eu acho que aqui não tem não, acho que é só lá. Aquela pessoa que você olha na igreja, ô irmão, pai, você não é crente. Mas você vê na rua, ele é crente oculto, ninguém sabe que ele é crente. Vamos mudar, porque eu acho que aqui não tem, acho que é só lá mesmo. José de Arimateia, o danado era um crente oculto, um discípulo oculto. Mas só que ele ouve falar, irmãos, que Jesus tinha sido crucificado. Ele ouve falar que Jesus tinha sido crucificado. E quando ele ouve falar que Jesus tinha sido crucificado, ele sabia da tradição, ele sabia o que acontecia quando a pessoa era crucificada. Ia ser jogado no cemitério popular. Mas José de Arimateia se levanta, irmão. Ele se levanta do seu lugar e fala: o meu Jesus não. Aleluia. Aleluia. Jesus vai criar a situação e vai tirar muita gente do anonimato. Aleluia. Por que José se levanta? Ele era a única pessoa que ele tinha ligação direta dentro do palácio, porque ele era senador. E ele era o único discípulo de Jesus que era oculto, mas era discípulo, mas era senador. Ele podia entrar lá e sair de livre acesso. Não existia outra pessoa na face da terra que podia fazer o que ele fez. Então o que ele faz? Ele se levanta, ele vai até Pilatos e fala: eu quero o corpo de Jesus. Eu fico imaginando, não relato, irmão, a conversa deles aqui, mas eu fico imaginando Pilatos: ei, o que você quer que o homem foi crucificado? Você é senador, você tem dinheiro, você tem status, você tem cargo, você tem família. Você sabe que se você se auto-titular discípulo dele, você vai perder tudo. Você sabe que vai perder seu cargo, vai perder tudo. Eu sei disso, mas eu quero o corpo dele. E eu tenho uma notícia para você, Pilatos: eu só saio daqui com o corpo de Jesus. Aleluia. E eu tenho certeza que tem pessoas aqui que não vão aceitar sair daqui hoje sem levar Jesus para casa. Glória a Deus. Pilatos Aleluia. não teve escolha. José de Arimateia, ele entrou ali naquele dia com a convicção que ia levar Jesus para casa. E eu tenho certeza que ninguém vai sair daqui hoje sem levar Jesus para casa. Aleluia. José de Arimateia pega o corpo de Jesus, leva para casa, chama as Maria, prepara o corpo, prepara tudo, passa um unguento, enrola em lençóis e leva para uma sepultura nova. Como assim, presbítero, uma sepultura nova? Era normal, era comum todas as vezes as pessoas se enterrarem em sepulturas junto com os familiares. Pegava ali a família Silva, enterrava todo mundo ali na mesma sepultura. Mas José de Arimateia, ele compra uma sepultura nova, onde nunca ninguém havia estado, e coloca Jesus ali dentro. Os irmãos compreender aqui que eu já vou terminar o passo do horário. Eles pegavam, pastor Luiz, uma espécie de balcão. Esse balcão desse que a gente tem em cozinha, fazia um balcão mais baixo, 80 centímetros de altura, tinha 50 de largura, deitava a pessoa ali enrolada em lençóis e colocava na cabeça da pessoa ali um lenço dobrado no rosto da pessoa. Aí a Bíblia diz que Jesus é colocado ali, é colocado uma pedra à porta da sepultura, e além de colocar a pedra, ainda Pilatos, ele manda colocar um selo com o seu anel ali, falando que quem tocasse ali era sentenciado à morte na hora. Quem violasse um selo de um imperador, ele era morto na hora, irmão. E além de colocar a pedra, além de colocar o selo, ainda colocou 2 soldados guardando, para não ter jeito mesmo de ninguém tirar o corpo de Jesus ali para mentir, falando que ele tinha ressuscitado. Mas só que a Bíblia diz, quando isso acontece, Deus ele vai enviar um anjo. E quando o anjo desce, a Bíblia fala que trovões e relâmpagos aparecem ali, porque o anjo desceu. A Bíblia diz que os soldados assustam, saem tudo correndo. E agora só tinha a pedra e o selo. A Bíblia fala que é o 3º dia, presta atenção nisso aqui. As Maria acordam de madrugada. Pode ler na sua Bíblia aí, fala de madrugada. Elas acordam de madrugada e vai até o sepulcro. Vamos lá no sepulcro. Quando elas chegam lá, a Bíblia diz em João, elas chegam na entrada do sepulcro, elas veem um anjo sentado em cima da pedra. A pedra é removida e o anjo estava sentado em cima da pedra. Quando ela pensa em se fosse eu tinha gritado. Ai, meu Deus do céu. O que é isso? Você quer falar que você não ia assustar, não, irmão? Eu duvido, irmão. De madrugada, você está andando perto de um cemitério. Aí são um camarada sentado lá em cima do muro. Quero ver se não assusta.
Quero ver esse que não assusta, irmão. Nem anda. Eu, quando era pequeno, irmão, ia passar em cemitério, lá em Santa Helena, eu cortava a volta, não passava não. Maria, ela foi de madrugada. Vocês viram que não foi vocês, né? Se fosse vocês, não queria ver vocês iam. Maria, ela foi quando Maria pensou em correr, um anjo, ô, Maria! Eu sei quem você procura. Você procura Jesus. Eu tenho uma notícia para você. Ele não está mais entre os mortos, porque Ele ressuscitou. Aleluia, Jesus. Nos outros evangelhos, a Bíblia vai dizer que Maria, ela chega e entra lá dentro. O sepulcro está aberto ali, ela entra lá dentro. E quando ela olha e não vê o corpo de Jesus, ela se desespera. E ela escuta uma voz por detrás dela: Maria, quem você procura, Maria? Eis-me aqui. Agora vai lá e conta para os meus irmãos que eu ressuscitei. Maria, ela corre e ela encontra Pedro e João. Eu não sei onde que Tiago estava nessa hora, porque os três só andavam juntos, né? Mas a Bíblia fala que ela encontra Pedro e João. E a Bíblia diz que ela conta: ó, viu um anjo lá sentado na pedra e ele falou que Jesus ressuscitou. Agora eles querem ver o anjo também, irmão. Né? Rapaz, eu fui num monte ali, eu vi um anjo lá. Todo mundo quer ir, né? Lá para ver o anjo. Mas só que presta atenção nisso aqui. Eles correram, foram até o sepulcro, mas chegou lá, o anjo já tinha fazendo o quê? Já tinha ido embora. Por quê? Porque quem quer ver anjo tem que acordar de madrugada. Aleluia, Jesus. Maria, ela viu o anjo, mas que hora que ela foi? De madrugada. Deixa eu voltar para a mensagem aqui, porque aqui já é outra mensagem. Quando Pedro e João chegam na entrada do sepulcro, a Bíblia fala que João chega primeiro. O João era mais novo, irmão, era mais magrinho. Eu acho que Pedro era que nem eu, assim, né? Mas Pedro ia correndo, parava um pouco, eu acho que era longe. A Bíblia fala que João chega primeiro. Pode ler na sua Bíblia, irmão, se não é heresia, não. Isso que eu estou pregando é Bíblia. João chega primeiro, mas quando ele chega, não tem coragem de entrar lá. Acho que ele não estava preparado psicologicamente. Ele para. Mas só que Pedro, ele vai chegando e entrando. Presbítero, eu não entendi. Aqui já dá outra mensagem, irmão. O importante não é chegar primeiro. O importante é chegar e fazer. É chegar e entrar. Tem muita gente que chega na igreja, eu vou falar, porque né, vou perder a oportunidade, irmão. Tem gente que chega na igreja, chega primeiro, às vezes está ali 1 ano, 2 anos, 3 anos, e só chega ali, faz que vai, né, pastor? Pastor, vamos evangelizar e tal, e começa, faz que... Aí chega no dia, não vai. Ô, pastor, vamos fazer um movimento assim e tal. Faz que vai e nunca vai, irmão. Aí chega a pessoa, igual Pedro, já vai chegando e fazendo. O importante não é chegar primeiro. O importante é chegar e fazer. Foi o que Pedro fez. Pedro chega, entra, e Pedro olha e fala: realmente aqui não tem anjo. E Jesus também não está aqui. Mas só que eu conheço Jesus, João. João nessa hora já tinha entrado também, né? Foi atrás de Pedro. Porque tem gente que parece só vai se for seguir o outro. Não consegue sozinho, não. João foi seguindo Pedro. E Pedro falando para João, imagina. O pregador fica viajando, meditando, eu fico imaginando Pedro. Bom, conheço Jesus, João. Jesus deixou uma mensagem aqui. Eu tenho certeza. Alguém que conhece sítio arqueológico? É um nome meio estranho, mas sítio arqueológico, naquelas cavernas, o povo fala que os povos das cavernas lá escreviam, faziam os desenhos de bicho, animal. Eu fico imaginando que Pedro ele foi que nem esses historiadores de sítio arqueológico, foi caçar nas paredes do sepulcro, ver se Jesus tinha escrevido alguma coisa, ou no chão, né? Igual ele fez lá em João capítulo 8, quando aquela mulher ia ser apedrejada e Jesus estava ali escrevendo no chão. Eu acho que Jesus deve ter escrito no chão, tem alguma coisa para João. Caçou, procurou, mas não tinha nada. A única coisa que tinha ali dentro era a caverna, era a pedra que Jesus foi deitado. Eles olham, vê os lençóis no chão. Aí Pedro olha e o lenço que estava na cabeça de Jesus estava dobrado num lugar. Eu pedi para os irmãos repetir, os irmãos me ajudam, irmão. Não terminou ainda não. Ó, o lenço estava dobrado num lugar. Vamos lá no versículo 7. E o lenço que estava sobre a cabeça de Jesus não estava com os lençóis que estavam no chão, mas ele estava enrolado num lugar à parte. Ou seja, separado. Ele estava num lugar separado. Pedro ele olha para o lençol. Pedro olha para o lenço. Olha para o lençol, olha para o lenço, olha para o lençol, olha para o lenço. E você olha para cá, olha para o lençol, olha para o lenço.
mensagem aqui, irmão. Aí ele vai se lembrar da tradição. Preste atenção nisso aqui, irmão, que agora eu termino a minha mensagem do tema arrebatamento. Glória a Deus. O lenço. Estava a mensagem. Tinha uma tradição em Israel, eu já encerro. Tinha uma tradição em Israel que todas as vezes que um senhor ele se assentava à mesa, os seus criados primeiramente preparavam a mesa, colocavam os pratos, colocavam as talheres, colocavam os copos, e em cima do prato era colocado um lenço dobrado. Para quê, presbítero? Para quando ele terminasse de comer, ele limpava a sua boca e depois limpava as suas mãos. Depois que ele fazia isso, ele desdobrava o lenço, amassava o lenço e jogava dentro do prato, se levantava e saía. Quando ele pegava o lenço, amassava e jogava dentro do prato, ele estava falando: eu terminei, eu não vou me alimentar mais, eu terminei, eu não vou voltar, eu não vou voltar aqui de novo. Então você pode retirar a mesa. Mas se acontecesse alguma coisa, o Senhor precisasse ir no banheiro, precisasse atender alguém, ou fazer qualquer outra coisa, não terminasse ali o seu banquete, que deixasse o lenço do mesmo jeitinho, dobrado ali no lugar à parte, e saísse, você estava falando: eu ainda não terminei, eu estou indo ali e eu já volto. Tem gente aqui que já entendeu. Pedro, ele olha e fala: João, Jesus deixou uma mensagem aqui. Você lembra lá no Getsemane? Jesus nos alertou quantas vezes? 3 vezes. 3 vezes nos alertou. E ele falou que foi ali e já está voltando. Coloca de pé. 1 Tessalonicenses capítulo 5, Jesus vai dizer: e o mesmo Senhor subiu e ele descerá. Aleluia. Com voz de trombeta. Aleluia. E os que morreram serão ressuscitados primeiro, depois nós que ficarmos vivos seremos arrebatados com ele nas nuvens. Ele já foi ali e já está voltando. Ele não quer encontrar você dormindo. O lenço está dobrado, a mesa está posta e você precisa estar preparado para o dia do Senhor. Aleluia. Cadê a irmã que vai louvar? Aleluia, Jesus. Aleluia. A irmã vai louvar? Amém. Então não pode louvar aí. Aleluia, Jesus. O irmão vai louvar, eu queria que você fechasse os teus olhos. Aleluia. Presbítero Dani, eu quero fazer uma aliança com Jesus hoje. Aleluia. Jesus falou no meu coração que tem 2 pessoas aqui que querem fazer uma aliança, irmão. Ah, presbítero Dani, mas os irmãos vai. Não, fecha os olhos dos irmãos. O que é uma nova aliança, presbítero Dani? É quando a pessoa, irmão, ela se sente fraca, ela tem vontade de orar, tem desejo de orar e não consegue. Alguém já sentiu assim? Eu já senti demais. Perdi as contas de quantas vezes eu fiz nova aliança. E é necessário, porque é um ato profético. E quando a gente faz isso, sabe o que acontece? Você falou: fui lá na frente, eu tive um ato de fé. E Jesus, irmãos, Ele fortalece. Se tiver alguém que queira fazer uma nova aliança com o Senhor, vem aqui à frente.